Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira de cinzas. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versos 1 a 6 e depois 16 a 18. As leituras desta quarta-feira de cinzas são extraídas do profeta Joel, capítulo 2, Salmo 50 e segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. A quarta-feira de cinzas é marcada especialmente como uma espécie de tripé, que é a caridade, oração e penitência, os quais ainda serão fontes magníficas de outras tantas vertentes, a fim de que o fiel se prepare o melhor possível para a Páscoa que celebraremos ao fim da Quaresma. A Quaresma é simplesmente magnífica, pois desde o seu início sempre estaremos com o foco e nossos corações voltados para a Páscoa do Senhor. Certamente que o tempo quaresmal não é um fim em si mesmo, mas é caminho de grande luta e combate espiritual. Obviamente, com a finalidade de nos conduzir a celebrar e participar bem de toda a Semana Santa. Assim poderemos estar com o coração totalmente dócil e dilatado rumo à Páscoa do Senhor, que aliás é a maior de todas as festas cristãs. A Páscoa é o centro de todo o ano litúrgico que celebramos ao longo de cada ano. Bom, feito este pequeno prelúdio, então poderíamos nos perguntar: qual é o convite que a igreja faz no tempo da Quaresma? Dentro de uma visão prática e religiosa, a igreja convida os seus fiéis a fazerem deste tempo como que um grande retiro espiritual, onde deve haver um imenso esforço para meditação, interiorização e ainda muita oração, que deve ter como apoio um esmerado empenho na mortificação pessoal e cuja medida é deixada à livre generosidade de cada fiel. Nesta ótica, a Quaresma quer nos levar a uma conversão pessoal e autêntica para atingir um nível elevado de espiritualidade e profunda vida ascética. Por este motivo, as leituras de hoje giram em torno dos pedidos de oração, esmola e penitência. E como eu bem disse, é uma espécie de tripé muito genuíno, onde o fiel pode alcançar grande nobreza em sua vida interior e espiritual. O profeta Joel nos fala de uma autêntica conversão que deve estar intimamente enraizada no íntimo do nosso coração, no coração de cada pessoa. De um modo geral, o profeta alerta a toda a comunidade com o propósito de que, unidos ao único Deus, imitando a Jesus Cristo, aprendamos a oferecer a própria vida em oblação. Em outro momento, o apóstolo diz aos romanos: Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Uma citação de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1. Veja que esta máxima de São Paulo contribui de modo significativo na intenção de agregar ainda mais em cada fiel o desejo de se unir e entregar a Jesus Cristo em todo o tempo quaresmal. E quem sabe, se o fiel viver um tempo quaresmal em profundidade, não seja ele uma pessoa elevada ainda mais a um nível mais superior de espiritualidade, o qual já se encontra, quem sabe? O Salmo, somado à segunda leitura, nos propõe um verdadeiro exame de consciência. E com humildade semelhante à de nosso Senhor Jesus Cristo,
Devemos então reconhecer todos os nossos erros e desvios dos caminhos propostos por Deus. Jesus, que é o Cordeiro sem mancha de pecado alguma, se humilhou, rebaixando-se e se fazendo igual a cada um de nós, exceto no pecado. Então, quem somos nós para talvez pensar que não temos pecados? Devemos deixar ecoar as palavras de São Paulo em nossos corações. Veja o que ele diz: deixai-vos reconciliar com Deus. Ou seja, devemos oferecer a Deus um coração contrito, a fim de obtermos misericórdia no tempo oportuno. Um caminho de reconciliação com Deus é proposto no Evangelho, hoje também, onde Jesus ensina aos seus discípulos e toda a sua igreja como devemos praticar a caridade, como devemos rezar e como devemos jejuar. Tudo deve ser feito por livre vontade da parte de cada fiel, dado que ninguém se sinta uma pessoa obrigada a executar tais exercícios quaresmais. O amor a Jesus Cristo deve ser livre. Quando se faz algo somente por obrigação, por vezes o fiel não vive intensamente como deveria ser vivido o tempo boníssimo que é o tempo da Quaresma. A livre vontade atrai a graça de Deus, e esta concede o dom da fortaleza na vida deste ou daquele fiel, de forma que o fiel se sinta amparado nos braços amorosos do Pai, nos momentos em que se deve praticar o seu exercício espiritual durante o tempo da Quaresma. A caridade, oração e jejuns, todos devem ser aplicados com a máxima diligência no silêncio do coração, como Jesus ensina no Evangelho de hoje. A este respeito, São João Crisóstomo assinala dizendo assim: Nosso Senhor avisou os seus discípulos como deve ser feito tais exercícios de ascese, dado que Jesus parece falar de uma fera dificilmente cognoscível e hábil para roubar aquele que não vigia, como o próprio Jesus agora está instruindo. De fato, o lobo voraz, ou Satanás, em busca de presas fáceis, diz São João Crisóstomo, entra às ocultas e insensivelmente subtrai tudo aquilo que está no interior. Portanto, sigamos piamente o que nos diz nosso Senhor Jesus Cristo, e ao final da Quaresma seremos ricamente recompensados quando chegar o dia de nossa participação na Páscoa do Senhor. Boa e santa Quaresma a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.